Pastoral de domingo, 25 de abril de 2021. Gente, há fome na terra. É mais do que perceptível a grande necessidade dos homens. É mais do que clara a grande condição em que anda a humanidade. Quando a gente fala em pão, né, gente? A gente pensa numa necessidade básica, uma necessidade comum a todos os homens. Todos carecem de pão, todos precisam de pão. Em João capítulo 6, Jesus se deparou com a multidão faminta. Eles estavam seguindo a Cristo, mas era a ocasião da Páscoa e não tinham o que comer. Jesus, então, numa condição até mesmo provocativa, pergunta a Filipe: como iremos alimentar toda essa multidão? E naquela situação, Jesus multiplicou o pão e os peixes. Aquele pouco que foi colocado na mão do Senhor, ele o fez multiplicar. Agora, Jesus, no capítulo 6 de João, faz isso não só para demonstrar o seu poder, não é, sobre a multiplicação dos alimentos, para saciar a fome dos homens, como Jesus também faz uma declaração surpreendente ao final do capítulo, ao dizer que ele é o pão da vida. Precisamos compreender mais do que nunca que essa fome que os homens têm hoje só pode ser satisfeita em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há uma outra forma de saciar a fome dos homens. Naquele momento em que aquele pão foi multiplicado, muitos ainda mais passaram a seguir a Jesus pelo feito miraculoso, pelo interesse, pela necessidade. Havia uma necessidade medonha de comida na Judéia, na Galiléia e em outros locais na Palestina. Mas Jesus, muito mais além do que suprir o pão diário, não é? O pão da mesa, Jesus pode perfeitamente saciar a fome da alma. Nós queremos atender a todos que nos procuram com fome, mas muito mais do que isso, queremos que eles comam desse pão, que é o pão da vida, conforme Jesus esclarece lá e declara de uma maneira extraordinária, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Gente, para concluir essa pastoral, devemos saber compartilhar o pão. Precisamos compartilhar o pão. Há uma grande urgência nesse tempo em saciar o pão. Mas nós vamos apresentar também aquele pão que alimenta, aquele pão que sacia a alma sedenta, faminta do homem, nesse tempo de grande fome na terra. Há fome na terra, mas há um poder, gente. Há um poder que é capaz de transformar as situações, sejam elas externas ou internas, mas, sobretudo, a condição da fome e da sede do homem no seu interior. Que Deus abençoe o seu domingo, saiba compartilhar o pão nessas duas dimensões, apresentando a Jesus e oferecendo um prato de alimento, oferecendo uma cesta básica a quem precisa. Que Deus abençoe a sua vida e o seu domingo.